São 7 de julho de 2020, iremos iniciar mais uma aula. Hoje a aula será de português e religião, com a tia Adriana, e inglês com a tia Larissa. Teremos 2 videoaulas. Iremos iniciar a nossa aula agradecendo a Deus pela saúde, pelos nossos amigos, nossos familiares, as pessoas que amamos. Agradecemos pela casa que temos, pelo alimento que temos à mesa todos os dias. Então, devemos agradecer todos os dias tudo que a gente ganha, tudo que a gente tem. Por quê? Porque tem pessoas que passam por momentos difíceis que não têm. Então, devemos sempre agradecer o que Deus nos dá, o que a nossa família nos fornece. Então, iremos iniciar nossa aula hoje falando do idoso na família. A gente já falou a questão da família como pais e filhos. Hoje iremos falar a questão do idoso. Eu irei ler um pequeno texto e depois discutirei com vocês em uma pequena história. O idoso na família. Geralmente, as pessoas têm na sua casa um idoso. Eu, por exemplo, tenho minha mãe, que ela tem 81 anos. Mas tem outras pessoas que têm convivência diariamente com seus avós. Podem ser paternos ou maternos. Existe uma outra forma de convivência que é os idosos. Os idosos também são cidadãos que gozam de direitos e cumprem seus deveres para com o Estado. Ser idoso em nosso país hoje é muito difícil. A sociedade em que vivemos é por vezes bastante preconceituosa e injusta com os idosos. Muitos idosos eram considerados úteis enquanto podiam trabalhar. Quando começaram a perder as forças, foram colocados à parte, com o argumento de que não serviam mais para nada. A sociedade age com desinteresse em relação à velhice. É preciso saber que ser idoso é conseguir viver muito e poder contar muitas coisas interessantes. Por causa da idade, os idosos perdem lugar na sociedade e são rejeitados. Nem sempre é verdade que eles perdem parte de sua força e de sua capacidade. É desumano excluir os idosos da sociedade, pois foram eles que contribuíram para o crescimento dela. Eles sentem ingratidão pela falta de reconhecimento de seu valor. Muitos idosos gostariam de continuar em sua vida na sua casa e no seu apartamento, durante grande parte da sua vida. Um vovô ou uma vovó na família deve ser sinal de muita alegria. Eles começaram a família antes de nós e por causa deles a nossa família existe e assim por diante. Então, os idosos são muito importantes para a sociedade, para a família, porque são eles que nos transmitem conhecimento, são eles que passam para a gente suas experiências. A nossa sociedade é uma sociedade que discrimina muito. Porque quando o idoso ele se aposenta, alguns idosos têm suas limitações. Vou dar um exemplo. Minha mãe hoje, ela não tem mais aquela facilidade para tomar um banho, de pensar, de fazer coisas básicas dentro de casa devido à doença que ela foi acometida. Tem idosos que têm dificuldade de andar, de escrever, de falar. Então, quando chegam na velhice, geralmente se torna muito difícil para o idoso. Por quê? Porque tudo é mais caro. É o leite que é mais caro, é as fraldas que alguns idosos precisam usar, são os remédios que são utilizados para algumas doenças. Alguns são hipertensos, outros têm problemas de glicemia. Então, vários problemas acometem o idoso brasileiro, como de uma forma geral. A gente deve valorizar tudo que a gente aprendeu com eles, o que foi passado para a gente. É uma cultura. Eles aprenderam uma coisa e aquelas coisas, como as virtudes, como os valores que eles desenvolveram com seus familiares, eles passam para o neto. Hoje em dia, as pessoas não têm respeito com o idoso. No ônibus é destinado uma cadeira para idosos, mas muita gente não respeita. A questão do respeito se inicia em casa. Devemos respeitar os idosos dentro de casa. Eu sei que às vezes nos falta paciência devido aos problemas, mas a gente deve imaginar que eles fizeram muito em cuidar dos nossos pais.
Então, a gente tem que ter respeito e dar dignidade até o resto dos seus dias. É uma tristeza hoje em dia a gente ver nos asilos lotados de idosos doentes que as famílias abandonam. Então, devemos pensar, será que você gostaria que você fosse abandonado quando chegasse na velhice? A gente tem vários problemas que a gente pode discutir com relação ao idoso. Tia Adriana vai contar uma pequena história agora. O velho e seu neto. Era uma vez um velho, muito velho, quase cego e surdo, com os joelhos tremendo. Quando sentava à mesa para comer, mal conseguia segurar a colher. Derramava sopa na toalha e, quando afinal acertava a boca, deixava sempre cair um bocado pelos cantos da boca. O filho e a nora dele achavam que era porcaria e ficavam com nojo. Finalmente, acabaram fazendo o velho se sentar no canto atrás do fogão. Levavam comida para ele numa tigela de barro, o que era pior, nele davam bastante. O velho olhava para a mesa com os olhos compridos, muitas vezes cheios de lágrimas. Um dia, suas mãos tremeram tanto que ele deixou a tigela cair do chão e ela se quebrou. A mulher ralhou com ele, que não disse nada, só suspirou. Depois, ela comprou uma gamela de madeira bem baratinha e era aí que ele tinha que comer. Um dia, quando estavam todos sentados na cozinha, o neto do velho, que era um menino de 4 anos, estava brincando com os pedaços de pau. "O que você está fazendo?" perguntou o pai. O menino respondeu: "Estou fazendo um coxo para o papai e a mamãe poderem comer quando eu crescer." O marido e a mulher se olharam durante algum tempo e caíram no choro. Depois disso, trouxeram o avô de volta para a mesa. Desde então, passaram a comer todos os dias juntos, e mesmo quando o velho derramava alguma coisa, ninguém dizia nada. Isso se chama respeito. Você tem que ter respeito com as pessoas mais idosas. Uma pessoa idosa, ele não tem as mesmas condições do que um jovem de 30 anos. Ele tem limitações. Limitações no falar, limitações no andar, limitações no sono, que às vezes tem dificuldade para dormir. São muito repetitivos. Às vezes, devido à vida que a gente leva no nosso dia a dia, uma vida corrida, uma vida estressada, deixamos de lado as pessoas que convivem com a gente diariamente. Antes, eu era uma criança e eu fui cuidada pelos meus pais. Eu cuidei do meu pai até os seus últimos dias. Hoje eu cuido da minha mãe, que tem uma doença que não tem cura. Então, ela sofre com as limitações. Então, eu sei que tem dia que não é fácil, tem dia que me falta paciência, tem dia que eu grito, tem dia que só eu sei como eu me sinto. Mas a gente deve pensar, será que eu gostaria que o meu filho me tratasse dessa forma? Então, devemos respeitar os idosos que moram na nossa casa, os idosos que estão na rua. Se você vê um idoso com dificuldade para subir na calçada, segura a mão dele. Se você vê um idoso com dificuldade de atravessar uma rua, se você peça seu pai ou sua mãe para ajudar aquele idoso, às vezes eles são muito teimosos e acostumados a ter uma vida independente, eles não obedecem aos seus filhos. Então, devemos sempre ajudá-los. A gente, como criança, vocês como são pequenos ainda, vocês podem dar um abraço, dar um beijo, dizer o quanto você ama os seus avós, as pessoas que estão perto de você. Pensem nisso, respeite o idoso. Hoje, na aula de português, iremos trabalhar o uso do tio. Na página 93 do livro de português, tem um pequeno texto. Se você não tiver boleador, pode cortar o melão em triângulos ou quadradinhos. A palavra não e melão tem um sinal em cima da vogal A. Esse sinal se chama tio e também aparece em sinal da vogal O, como em melões. O tio é usado para indicar o som nasal. O uso do tio, o tio eu digo que é uma cobrinha que a gente coloca em cima da vogal A ou da vogal O para indicar o som nasal. Na palavra balão, você observa que o tio está em cima do A.
Anão, o tio está na vogal A. Mamão e João, elas indicam um som nasal. O emprego do tio. Na palavra balão, há um sinal sobre a vogal A, a que lhe dá um som nasal. Esse sinal se chama tio. Vou dar um exemplo. Na palavra peão, o tio fica em cima da vogal A. Na palavra irmão, usamos o tio no A. Mamãe, na vogal A. Amanhã, na vogal A. Melão, na vogal A. Mão, na vogal A. Então, ela indica um som nasal. Quando eu escrevo a palavra, vou dar um exemplo. Quando eu escrevo a palavra chão, o som nasal é da letra A. Então, o tio vai indicar um som nasal. Quando eu digo a palavra mãe, o tio fica em cima da vogal A. Mas quando eu escrevo na palavra mamões, o tio fica em cima da vogal O. Então, o tio é um sinal de acentuação que é utilizado para indicar o som nasal. Então, hoje trabalhamos o uso do tio. Relembrando que na aula passada a gente estudou o uso do M e do N. Revisando, o uso do M se escreve antes das letras P e B. E o N, qualquer letra não pode ser o P e o B. Quando eu digo a palavra pombo, a palavra pombo, ela vem antes do B. Se ela vem antes do B, eu uso a letra M. Mas quando eu digo a palavra tonto, antes da vogal N vem um T, nem vem um P e nem vem um B. Eu vou usar o M. Na palavra canto, antes do vem a letra T, eu vou usar o M. Se viesse um P ou um B, seria a letra M. Então, uso do M antes de P e B. E se não tiver o P e o B, usaremos a letra M. Que Deus abençoe e que vocês tenham uma manhã maravilhosa de estudo.